Ok. Perfeito, acho que podemos começar. Bom, boa tarde a todos, pessoal, sejam bem-vindos. Essa é mais uma série aí de webinar que a Future vem promovendo junto com seus parceiros de negócios. Como o próprio nome diz, segurança na prática. Nosso objetivo aqui é fazer algumas provocações em relação aos desafios do DPO, principalmente nas questões de descoberta de dados pessoais e proteção, efetivamente, desses dados pessoais, né? São desafios que estão aí no dia a dia. A gente tem poucos slides, a gente vai passar alguns slides para vocês, de alguns conceitos e algumas provocações, efetivamente. No meio desses slides, a gente vai fazer alguns questionamentos, algumas perguntas, efetivamente, para vocês poderem responder interativamente. Tá aqui com a gente o Vladimir da Security AI, que é nosso parceiro de negócio nesse tipo de solução de descoberta de data, discovery, de descoberta de dados pessoais. Vlad, se quiser se apresentar. Boa tarde a todos, obrigado aí pela oportunidade. Sou responsável aqui pela Security aqui na região da América Latina, que é uma empresa americana que está estabelecida aqui desde dezembro de 2019. Hoje é uma líder global na área de dados pessoais, focada no caso de uso de, como nós vamos falar hoje, né, mais focado em descoberta de dados, data mapping, proteção dos dados, mas também um outro caso de uso de atendimento a titulares e uma série de outros benefícios. É um prazer estar aqui hoje, obrigado novamente pela presença de todos. Obrigado, Vlad. Bom, sejam bem-vindos. Vamos começar. Minha tela está compartilhada, acho que todos já estão vendo. Como eu falei, o Q&A está disponível. Quem quiser ter alguma pergunta, alguma dúvida, é só publicar lá e a gente vai procurar responder durante a apresentação ou até mesmo no final. Tá? Beleza, então vamos começar. Bom, o desafio do DPO, né, como descobrir e proteger dados pessoais, esse é um dos desafios aqui. Na verdade, eu vou apresentar 3 desafios nesse contexto, mas eu queria, antes de apresentar esses desafios, contextualizar um pouco, né? Contextualizar que a lei, a LGPD, deu novos direitos às pessoas, a nós, titulares, nós ganhamos novos direitos, né? Então, direito de acesso, direito de esquecimento, direito de retificação dos dados ou correção. E se a gente olhar o cenário dentro das companhias, né, e a lei é só importante, a lei já está em vigor. A lei já está em vigor desde o ano passado e as sanções administrativas previstas na lei entram em vigor a partir do mês que vem, a partir de agosto, a partir de agosto desse ano. Mas a lei efetivamente está em vigor, né? E se a gente olhar para dentro do contexto das organizações, a gente tem dados dentro das organizações que vão se espalhando efetivamente em diversos silos ou diversos repositórios de dados, ou bancos de dados, sistemas, serviço em nuvem, serviço on-premise. Se a gente olha para dentro de casa, a gente vê que a gente acaba tendo não só sistemas, bancos de dados, mas a gente tem centenas ou muitos milhares de documentos que contêm dados pessoais efetivamente e até documentos que contêm dados pessoais sensíveis, né? Então, se a gente olhar no âmbito da lei. E existe também esse cenário, né? Muitas organizações capturam dados pessoais, tratam dados pessoais, mas também compartilham com terceiros ou com fornecedores e que eventualmente também compartilham com outros fornecedores. Um caso típico aqui é quando a gente tem, por exemplo, uma empresa que te vendeu o seguro de saúde para a sua companhia e você tem aqui do lado de cá a empresa seguradora de saúde, que é um fornecedor seu, e aqui você tem ainda o subfornecedor, né, que é a própria operadora de plano de saúde, onde há o captura de dados aqui, com compartilhamento em várias camadas, efetivamente, de dados pessoais. Então, acaba que esse é o cenário hoje. Muitas companhias têm milhares e milhares de documentos que contêm dados pessoais e sistemas que contêm também dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Bom, o que é o cenário, né? Esse volume de dados trazem muitas oportunidades, efetivamente. Se você tiver esse ambiente controlado, isso pode trazer inteligência de negócio, isso pode trazer vários diferenciais competitivos para as companhias. Mas, por outro lado, traz enormes obrigações, principalmente em termos de segurança, privacidade e conformidade. Hoje, em média, esse é o volume de dados hoje gerado mensalmente por uma companhia, né? Então, esse aqui são
pelas companhias, a gente tem essa expectativa aí de esse volume de dados gerados mensalmente, segundo esse relatório do IDC da Seagate. Tá? Bom, diante desse contexto, essas são algumas perguntas que todo mundo deveria fazer, né? Pô, os dados pessoais estão protegidos se a gente levar em consideração essas regulamentações de privacidade. Como avaliamos os riscos diante desse conjunto inteiro de dados que eu tenho dentro da companhia? Que informações pessoais as empresas têm efetivamente lá dentro? Dessas informações, eu tenho dados pessoais sensíveis diante da lei, da LGPD. A LGPD distingue o que é dado pessoal e o que é dado pessoal sensível. E de quem são esses dados? De quais titulares efetivamente eu tenho dados aqui dentro? Então, essas são algumas perguntas que estão nesse círculo superior, né? Quando a gente está falando de regulamentações ou leis de privacidade, né? E aqui a gente tem alguns exemplos de leis de privacidade já em vigor no mundo. Mas se eu olhar para baixo, né, do ponto de vista de padrões de segurança ou melhores práticas de segurança da informação, eu tenho também alguns frameworks de mercado, como o próprio Cyber Security Framework do NIST, o próprio PCI Compliance, a ISO 27001, 27002 e a 27701, e até mesmo o RIPA, né, que é um framework para dados de saúde. Então, se você olhar para o círculo de baixo, essas são algumas perguntas importantes, né? Onde os dados pessoais estão armazenados? Esses repositórios têm algum grau de conformidade? Tem alguma evidência de segurança? Como eu estou preparando, né? Como eu estou fazendo a segurança desses dispositivos? Como é que a gente rastreia o propósito e a base legal que está sendo utilizada? Quem tem acesso aos dados sensíveis? Como é que é o controle de permissão de acesso? Como é que é a proteção? E como é que é o monitoramento de acesso a esses dados? Então, esses aqui são alguns questionamentos importantes quando a gente está olhando pelas duas óticas, a ótica de privacidade e a ótica de segurança da informação, que é algo hoje que não dá para desassociar. Ok? Bom, o primeiro desafio que eu queria provocá-los é esse daqui. Descobrir dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Né? Esse é um grande desafio quando a gente está falando de alto volume. Uma empresa que tem milhares e milhares de documentos e centenas de repositórios de documentos efetivamente, ou serviços, principalmente quando a gente está falando de dados não estruturados, ou seja, planilhas, documentos, PDF, etc., a gente tem um volume enorme de dados pessoais. E esta é uma visão que eu estou apresentando para vocês no contexto da lei brasileira. A lei brasileira ela distingue o que é dado pessoal e o que é dado pessoal sensível. E se a gente olhar essas informações aqui que estão na tela, aqui a gente tem dado pessoal, que é o que está aqui em verde, a gente tem dado pessoal sensível, então tudo que vai discriminar um titular, ou, por exemplo, situação conjugal, orientação sexual, associação sindical, opinião política, grupo sanguíneo, são informações de saúde e sensíveis também, mas são consideradas pela lei como dado pessoal sensível que precisa ter um tratamento de monitoramento e proteção diferente. Tá? E, por outro lado, eu tenho aqui embaixo dados pessoais também que são confidenciais, que têm um grau de confidencialidade para a companhia. Então, número de conta bancária, número de cartão de crédito, número de empréstimo pessoal, número de apólice, de alguma apólice efetivamente. Então, são informações também que dizem respeito a um titular, mas que têm um grau de confidencialidade. Então, esse aqui é o primeiro desafio. Como é que a gente encontra documentos, ou como é que a gente encontra efetivamente classifica esses documentos, encontrando efetivamente esses dados. Tá? Bom, olhando para as tecnologias atuais, né, se a gente olhar, por exemplo, a Microsoft tem uma solução de classificação de dados, chama Microsoft Information Protection. Como é que a Microsoft, aí olhando o contexto do Brasil, como é que a Microsoft consegue achar dados pessoais no contexto do Brasil? Ela basicamente tem 3 tipos de dados, o CPF, o CNPJ e o RG. Obviamente ela consegue encontrar nome, datas de uma forma geral, mas não quer dizer que é data de nascimento. Isso aqui, qualquer outro tipo de dados pessoais ou atributo de dado pessoal tem que ser configurado via expressão regular. Então, essa é a capacidade deste tipo de solução da Microsoft quando a gente está falando de descoberta de dados pessoais. Bom, vamos ver um outro. Symantec, DLP Discovery da Symantec. Ele consegue encontrar nome, CPF, RG, título de eleitor. Então está aqui. Essa imagem do lado é tirada lá do manual
do produto especificamente, né? Ou outra solução, ForcePoint, tem um Policy Classifier, também nome, CPF, RG. Repara qual é a conclusão que a gente chega disso? Que a maioria dessas soluções elas foram construídas no contexto de outro país, elas foram construídas no contexto dos Estados Unidos. Então, ela tem uma capacidade maior de encontrar dados pessoais quando a gente está falando no contexto dos Estados Unidos, como o Social Security Number dos Estados Unidos, ou o número de carteira de motorista americana, entre outras. Mas ela não foi feita ou não foi calibrada ou configurada ou customizada para o contexto Brasil ou para o contexto da lei brasileira. E esse é um baita desafio, porque a gente está no Brasil e os dados pessoais aqui no Brasil são de brasileiros e tem esse contexto todo que eu apresentei aqui. Hoje, se vocês olharem para dentro de casa, muitos dos senhores têm documentos com um monte dessas informações aqui, efetivamente. E o desafio é como encontrar um documento que tenha esse tipo de dado pessoal aqui e classificar efetivamente esse documento para que ele possa ser protegido. Então, esse é o primeiro desafio que a gente apresentou. Tá? Então, tranquilo até aí? Dúvidas, perguntas? Quem tiver pergunta, coloquem lá no Q&A. Bom, o segundo desafio que eu queria provocar pode existir onde esses dados pessoais estão armazenados. Onde é que eles estão armazenados? E se a gente olhar para dentro de casa, para dentro das organizações, a gente vai ver que esses dados podem estar em bancos de dados relacionais, eles podem estar em solução de Big Data ou bancos de dados não relacionais, em aplicações e serviços de marketing ou analytics, em RP e CRM, ou seja, aplicações efetivamente. Podem estar em storage, né, em file server, ou servidor de arquivos, né? Então eles podem estar armazenados num repositório, efetivamente. Podem estar em sistemas de colaboração, como Office 365, como Google Suite, ou até mesmo soluções da Amazon de colaboração, ou outras, né, como Slack, outras soluções que existem no mercado que permitem a colaboração de profissionais, né? E muitas outras. Então, a gente tem o segundo desafio, primeiro encontrar dados pessoais no contexto da lei brasileira, levando em consideração os dados pessoais, tipos de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. O segundo desafio onde é que esses dados estão armazenados? Como é que a gente acessa efetivamente esses dados? Como é que a gente consegue encontrar os documentos e como é que a gente consegue classificá-los? Tá? O terceiro desafio. Quais recomendações das leis de privacidade para o monitoramento e proteção de dados? Então, se a gente olhar as leis de privacidade, vamos olhar duas aqui que nos impactam diretamente. A LGPD, no seu artigo 6º, ela tem dois princípios que estão relacionados diretamente à proteção de dados. O princípio 7º, que é o princípio da segurança, onde ele orienta as organizações de terem medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais, efetivamente, né? E a segunda é a medida de prevenção, que é a adoção de medidas para prevenir alguma ocorrência de algum tratamento indevido ou, efetivamente, algum vazamento, algum incidente de segurança. A pergunta ok, isso aqui é muito subjetivo, mas como é que eu protejo ou como é que eu faço um monitoramento de um dado se eu não sei o que efetivamente eu preciso proteger e monitorar? Então, reparem que o primeiro desafio, ou seja, em ter a capacidade de encontrar dados pessoais no contexto da lei brasileira e ter a capacidade de buscar esses dados pessoais ou classificá-los na maior variedade possível de repositórios é extremamente importante para você estar preparado para poder atender esses princípios aqui. Porque se você não sabe se aquele documento contém dado pessoal ou não, é muito difícil você fazer a proteção dele, né? A GDPR, no seu artigo 5º, inciso F, ela fala que as organizações devem garantir segurança, né, a segurança para dados pessoais, incluindo a proteção de acesso não autorizado ou processamento indevido. Então, aqui é a mesma coisa. Como é que você garante a proteção se você não sabe qual efetivamente o arquivo que precisa ser protegido ou monitorado? E olhando a ISO, né, a recém-publicada extensão da ISO 27001, que é a ISO 27701, que é relacionada à privacidade, ela dá uma orientação aqui mais objetiva. Ela diz o seguinte, olha, implementa uma guia de implementação, né, de classificar e etiquetar os documentos.
Então, você precisa encontrar aqueles documentos que têm dados pessoais e colocar um label dele, ou uma etiqueta e dizer esse documento tem dado pessoal, ou esse documento tem dado pessoal sensível. E com isso, sim, uma vez os documentos ou os arquivos classificados, você efetivamente pode monitorar e pode proteger esses arquivos. Ok? Bom, então, isso aqui é um contexto geral desses desafios. Eu vou fazer aqui, eu vou colocar aqui durante 30 segundos aqui um pool, algumas questões para os senhores responderem. Acabei de habilitar aqui, acho que todo mundo deve estar recebendo aí na tela, então se os senhores puderem responder, seria importante. São 4 questões relacionadas a... vão estar diretamente relacionadas ao que a gente vai explicar de como a gente faz proteção e monitoramento efetivamente. Tá? Acho que todo mundo já recebeu aí o pool. Vamos lá, estamos correndo. Vamos lá, gente, terminando. Mais 20 segundos, a gente vai encerrar. Vamos lá, 10 segundos. Beleza. Ok, vamos encerrar aqui o pool. Ok, a gente vai compartilhar depois, tá? Com todos. Vlad, já dei uma provocada boa aí nos desafios. Agora vamos mostrar como é que a gente faz isso. Você quer... Beleza. Bom, dando continuidade, eu acho que o contexto foi bem importante, né? Para a gente falar um pouquinho mais na prática e trazer uma visão tecnológica de como endereçar essas questões aí. Dando sequência aqui, bem conectado a esse tema de que o Ayrton trouxe, né, da diversidade de dados pessoais que se encontram nas empresas, diversidade de fontes de dados ou tipos de sistemas que existem em qualquer organização, do crescente volume de dados, né, e da necessidade de a gente proteger esses dados, atender direitos titulares, tantas questões que tocam sempre, né, a visibilidade e a ação em cima desses dados. A security tem como componente principal de tecnologia o Data Intelligence, que a gente chama. É um Data Discovery com recursos adicionais que vão ajudar a empresa em vários pontos. São essas 3 frentes principais que a gente vai ajudar. Né? O Data Intelligence da Security foca em segurança dos dados, privacidade de dados e a governança de dados. Nós vamos ajudar a empresa a ter visibilidade desses dados pessoais, especialmente, outros tipos de dados também, mas focado mais aqui hoje em dados pessoais, na nossa conversa, para saber se esses dados estão protegidos, né, na parte de segurança, na parte de privacidade, cumprir os direitos dos titulares, as obrigações da empresa com relação a pedidos de pessoas, atendimento, né, dos direitos das pessoas, e na parte de governança, verificar configurações, acessos, verificar se os dados estão também, né, na qualidade, no volume, etc., que se espera. Atendendo, então, ao ponto de vista de boas práticas de segurança e boas práticas de privacidade, da gestão de privacidade. A tecnologia da security que a gente vai ver hoje, ela é uma tecnologia extremamente escalável, ela é SaaS, tem uma aplicação on-premises, que é uma appliance virtual que eu vou explicar, que nos torna também híbridos, e para clientes com requerimentos especiais, existe uma versão totalmente on-premises sob demanda.
A solução normalmente que a gente aplica nos clientes é o híbrido, porque ela tem o console na nuvem, né? E aqui, como a gente pode ver, ela atende a vários, são 240 tipos de conectores, aqui está bem simplificado, mas também no seu on-premises vai estar lá. Então, eu vou comentar com vocês, né, melhor hoje aqui na demonstração, mas é uma solução que foca em, primeiro, descobrir os dados pessoais, descobrir os ativos de dados primeiro, que sistemas nós temos na empresa que podem ter dados pessoais, tem uma série de formas de a gente descobrir esses ativos de dados, descobrir os dados que estão lá dentro, fazer um catálogo desses dados, descobrir também dados sensíveis, dados de algum tipo mais relevante ainda que nós precisamos proteger, fazer uma conexão disso com pessoas, se a pessoa entrar em contato, a gente poder trazer todos os dados que eu tenho daquele cidadão que se manifestou diante do LGPD, nos ajudar a verificar configurações ou até postura, nível de risco, né, dos ativos e dos dados, e aplicar metadados de segurança para ajudar aplicar metadados, né, para ajudar na parte de segurança e privacidade. Então são várias capacidades, eu vou mostrar para vocês na prática lá, mas já antecipando aqui que ele tem 240 tipos de conectores, não só nessas grandes nuvens IaaS, né, mas diversos sistemas SaaS e muitíssimos sistemas locais, são mais de 240, muito mais do que está aqui nesse slide até. Finalizando essa introdução, né, eu acho que o Data Discovery ele ajuda em duas frentes, que nós vamos ver lá. Primeira frente, se eu tenho visibilidade agora dos dados, posso finalmente, né, monitorar, verificar se tem risco esses dados que nós localizamos. Posso ajudar ou efetivar algumas proteções, né, dos dados que ali estão e ajudar até a revisar acesso e etc. com relação a risco desses dados também. No tema de privacidade, já que eu localizei dados pessoais ali, confrontar isso com o registro da atividade de tratamento, o data mapping, o ROPA, né, aquela documentação dos processos. Se os dados estão ali, se eles estão condizentes com a teoria do data mapping. Especialmente aqui tem bastante demanda também de atender a requisição de titulares, pessoas que chegam a entrar em contato com a sua empresa pedindo sobre acesso a dados, retificação, eliminação. Eu vou precisar achar os dados desse cidadão e ajudar nessa resposta. Aqui a gente tem essa automação toda, né? E a parte de violações, se tiver um vazamento, se tiver alguma questão que toca risco, direitos titulares que geram risco ao titular, alguma coisa que viola, né, os direitos do titular, ou é um processamento abusivo, um incidente, um vazamento, etc. A visibilidade dos dados onde estão nos ajuda muitíssimo a determinar o risco ou o escopo dessa violação. E, por fim, ter uma melhor postura e cumprimento dessas partes de requerimentos globais, inclusive LGPD. Nesse último slide, nós vamos lá para a demo, que acho que é mais legal. Então, como exemplo, ver como é que é importante ter visibilidade de dados numa coisa muitíssimo prática. Se alguém entrar em contato com vocês, né, através de um portal, por exemplo, a gente poderia ajudar a validar o titular, achar os dados dessa pessoa, que normalmente estão espalhados, coletar esses dados, preparar a resposta e entregar para o titular. Então, para poder fazer algo como esse, que é tão importante muitas vezes, pelos 15 dias de resposta e tal, o motor disso foi a parte de dados. Né? Então, tem a parte de prática aqui também de atender a requisições de titulares. E uma outra coisa que nós já vamos ver também, que eu já vou antecipar aqui. Então, aqui, esse slide é assim, chegou a requisição de pessoas, eu vou atendê-los. E tem outra questão que é assim, os dados que nós temos ali, de repente, esse aqui é um exemplo de uma integração até com outra solução, depois nós vamos reforçar, que nós vamos marcar arquivos e vamos proteger dados que outras soluções de segurança até da empresa vão poder aproveitar. Então tem tantos casos de uso, né? Trouxe aqui dois exemplos, seja para atender titular, seja para até fomentar e melhorar a proteção do que vocês já usam aí. Finalmente estou aqui então na demo, vamos dar uma olhada na prática. Essa solução da Security, ela é SaaS, né? Uma solução facílima de implementar, modular, em português, adequada aqui para a nossa região, e tem vários módulos. Hoje nós vamos focar aqui, nessa parte de dados, especialmente. É uma solução que vai trazer para nós visibilidade dos dados, né, que a empresa armazena, e vou começar por aquele ponto que a gente tinha falado, que era a diversidade, né, de sistemas que a empresa tem. Então, como exemplo, eu vou pegar aqui um cenário. Imagina um processo da sua empresa. Eu não vou explicar esse módulo em detalhe hoje, mas eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que a sua empresa toca clientes ou, né, funcionários, etc. Se você tem dados pessoais daquele tipo, daquela finalidade. Editar aqui.
né? Então, são informações que contextualmente a empresa vai coletar, vai ter isso lá, base legal, finalidade, todas aquelas questões, mas os dados fluem dessa forma aqui, ó. Isso é uma coisa que acontece em qualquer processo de negócio, à medida que você vai falando com as áreas. Então, o titular de dados, a pessoa, né, pode talvez ter se cadastrado no seu site. E do seu site, os dados são guardados lá numa base de dados, ou no servidor de arquivos, etc. Né? E também são compartilhados para fora. Então, essa questão da disseminação de dados acontece naturalmente pela questão dos processos da empresa. Então, aqui eu estou mostrando para vocês uma das necessidades, né, de muitas vezes explorar melhor o que foi relatado. Quando a gente fala com as áreas de negócio, muitas vezes está entrevistando as áreas, o pessoal normalmente usa aqui tal sistema. Que tipo de dado pessoal você tem lá dentro? O Data Discovery vai ajudar a entrar no detalhe aqui, porque todos esses ativos, esses sistemas que são relatados ou são usados na empresa, constam aqui numa base de ativos. Esses ativos são ativos cadastrados ou descobertos pela solução, que eu vou explicar, e com um nível de detalhe que nós vamos expandir com o Data Discovery. Só pegar um exemplo aqui para a gente mostrar. Por exemplo, o sistema X que a empresa usa. Esse sistema é nosso ou é de terceiros? Ele está no Brasil? Está fora? E outros detalhes técnicos que talvez valha a pena catalogar aqui. Temos algum tema de retenção de dados ali? Qual a nossa política de destruição de dados e outros detalhes? Que tipo de medida de segurança foi aplicada nesse sistema? Que dados pessoais estão lá dentro armazenados? Isso não só foi relatado, o Data Discovery entrou lá. Vou mostrar para vocês que ele faz a varredura, ele vai trazer esses detalhes. Que tipo de titular nós temos lá dentro? Temos dados de cliente. Né? Qual o volume de dados, quais os tipos de dados pessoais e, afinal, que processo de negócio esse ativo de dados está servindo, né? Está conectado. Então, eu mostrei assim, a atividade, um processo da empresa, agora falando um pouco mais do ativo de dados, ativo de TI, e entrando mais ainda no detalhe, os elementos de dados, né? Aqui nós vamos tudo isso vem aqui dessa parte de conectores, as fontes de dados. Então a security tem como foco disponibilizar para os clientes grande quantidade de conectores. Nós temos aqui hoje já 240 e poucos conectores disponíveis. São tecnologias que estão aí no mercado SaaS, on-premises, estruturado e não estruturado. Tem bastante coisa aqui. E a cada 15 dias, basicamente, saem novos conectores, muitos até a pedido de cliente. Mas a boa notícia é que temos aqui grande diversidade de conectores para poder entrar dentro e verificar o que tem de dados pessoais. Puxando alguns exemplos rápidos aqui, né? Quase sempre as empresas têm alguma variação de SQL, uma base de dados, SQL, MySQL, dentre outros, né? Vai aparecer aí, com certeza, isso. Pode ser que tenham as soluções Oracle, né? Um RP, uma base de dados, Sybase, DB2, tantas variações de base de dados, né? Progress aparece também aqui no Brasil. E aí vamos. E dados, como também MongoDB, né? Já responderam aí na pergunta hoje, mas mudando de estruturado para não estruturado, quase sempre aparece nas empresas que a gente fala, né? Office 365, um Outlook, um SharePoint, um OneDrive, ou também um Box, Dropbox, um Gmail, né? Um Google Drive. Então tem tanta diversidade de tecnologias que a empresa usa, estruturado e não estruturado. Outros que costumam aparecer são soluções como um SurveyMonkey, DocuSign, Salesforce. Eu estou puxando aqui alguns exemplos para você só para lembrar que quantas tecnologias sua empresa usa, né? E quando você vai entrando no detalhe com as áreas, com os departamentos, pensando assim na proteção dos dados, em atender titulares, seja qual for a motivação que sua empresa tem com relação a essa jornada aí de LGPD, você vai encontrar dados pessoais em mais lugares do que parece, né? E cada vez mais a sua empresa vai ter uma estrutura de TI multi-cloud, multi-sistemas e mais diversificada. Então aqui que eu estou mostrando seria onde a solução conecta. Eu já vou voltar aqui para trazer alguns exemplos. E outra coisa que vale a pena destacar, muitos conectores ali e também aqui muitos tipos de dados que ela reconhece por padrão. Sem ter que configurar nada, ele já vem pronto para a detecção de cento e tantos tipos de dados pessoais. Como, por exemplo, nós vamos pegar cor do cabelo, cor do olho. Um negócio extremamente difícil de pegar, e ele pega através da inteligência artificial da solução, que foi treinada, né, para pegar isso. Então, coisas como idade, sexo, dados de veículos, dados de educação, dados financeiros, documentos de vários países, inclusive no Brasil, inclusive o RG que não tem padrão, né?
foi treinado pela inteligência artificial, CPF, tudo. A parte de e-mail, telefone, dados de localização, dados médicos. É até interessante, alguns clientes podem ser que não foquem, né, em dados financeiros ou dados médicos, etc. Mas e se aparecer dado médico na sua empresa? Isso é um dado sensível, como a Ayrton comentou. Então é uma coisa que precisa ser entendida, se era para estar lá, se é parte de um processo de RH ou é alguma coisa mais ou menos importante, né, que precisa ser atuada. Dados de rede social. Então, quantas coisas pode identificar alguém? Se eu pegar um, dois ou três itens aqui, se bobear, eu chego na pessoa. Então, o tema do dado pessoal identificável é importante. Aqui nós já temos, então, pronto, por padrão, pega já diversos tipos de dados pessoais. E podem aqui em cima também criar novos elementos. Se a sua empresa tem uma necessidade de detectar um dado muito específico, local seu, aqui também é possível fazer essa criação desse detector, né, usando de expressões regulares, dicionários, palavras-chave e também, aqui ao lado, a indexação de dados exatos, que é um outro exemplo também que a gente poderia importar, né, dados que a empresa disponibilize para poder detectar. Mas isso já é num cenário mais de customização. Relembrando, então, que ele já vem por padrão com cento e tantos tipos de dados pessoais sem necessidade de customização. Eu vou voltar aqui já, mas para dar um exemplo, na parte de dados estruturados, deixa eu pegar um conector já feito aqui. Depois eu vou explicar um pouco também da infraestrutura. Eu selecionei aqui um conector SQL. Eu vou entrar numa base de dados. Imagina aqui que é algo até um-premises. A conexão vai ser feita passando por uma appliance, uma máquina virtual que chama, né? Isso aqui depois eu posso explicar melhor, porque isso aqui está on-premises, a solução está na nuvem, ela passa por uma máquina e conecta na base. Ao conectar lá, o que eu passei ali foi uma senha de leitura. E só. Não é necessário escrever nenhuma query de base, não precisa fazer nada sofisticado. Autenticando no sistema em questão, ele vai aplicar uma amostra de 1000 linhas, ele pega aqui do lado 1000 registros, 1000 linhas, 1000 amostras e testa. Fala assim, essa coluna tem o quê? Rua, nome, CPF, cor do olho, etc. Nada, nada. Então ele vai deixar marcado aqui ao final as tabelas da sua base que contém dados pessoais e os campos que ele achou os dados pessoais. E aqui o percentual de que a inteligência artificial acha que é tal coisa. Não foi pelo nome da coluna, foi pelo dado, por 1000 amostras de dados. Já está pronto, ele já vai atualizar aquele catálogo que eu tinha mostrado no início, que tinha lá o registro da aplicação, o que vai poder ser relacionado aos processos de negócio da sua empresa. Além disso, ele vai trazer uma visibilidade adicional de dados estruturados que daqui a pouco eu já vou mostrar. Então, só queria comentar. Sim. Aí eu acho também importante, né, destacar, eu não sei se você tem o atributo aí, o identificador primário, mas ele também, nessa coluna identificador primário, a gente vai dizer qual é o campo que identifica um titular unicamente. Então, por exemplo, se eu tenho um CPF, eu vou dizer, cara, CPF identifica um titular. E-mail também identifica um titular. Então, nesse caso, a gente diz ali, tá vendo? O e-mail é identificador individual, identifica um titular unicamente. Então, a gente também anota, né, configura quem são os identificadores de titulares. E isso vai servir para o módulo de inteligência artificial do People Data Graph para unificar os dados daquele indivíduo. Então, todos os atributos daquele indivíduo que são identificadores primários ajudam a fazer essa conexão aí de diversos repositórios que têm dados pessoais. Perfeito. Então, dando um exemplo aqui de uma fonte de dados estruturada, você vê como é fácil localizar e reafirmar aquilo que você tem de dado pessoal ali dentro. Nós vamos ver mais detalhes disso daqui a pouco aqui nesse módulo amarelinho aqui. Voltando aqui a algumas outras coisas, a gente viu então que aqui, ó, nessas colunas, ele achou e aplicou esses elementos de dados, né? Esses elementos de dados, esses tipos de dados pessoais, e dicionários e dados indexados e outras fontes, ele vai também aplicar, ele vai buscar, né, em fontes de dados não estruturadas. Como a gente viu, OneDrive, SharePoint, FileServer, uma série de outras fontes de dados não estruturadas. Lá dentro ele vai abrir centenas de arquivos. Então, se você tiver planilhas, não só Excel, mas outros formatos, Google e tal, apresentações, documentos de texto, um PST, um correio, ou até mesmo dados médicos, né? Tem aqui dados de exames e outros formatos, né? A gente tem uma grande quantidade de formatos que ele vai ser capaz de reconhecer, abrir e verificar se tem dado pessoal lá dentro. Ao fazer isso também, eu vou tentar identificar se aquele arquivo, vamos supor, um documento Word, um Excel. Ok, mas isso é um formulário da nossa empresa, isso é um currículo, isso é uma receita médica, isso é um contrato. Ele pode também aplicar o tipo de documento.
E se sua empresa tem um formulário muito específico seus, por aqui vocês podem criar o treinamento do documento. Explicitar que aqui eu quero detectar aquele tipo de formulário, aquele registro nosso, né? Então é bom que ele vai aprender isso também. E outra coisa que também a gente usa é a parte de perfil de conteúdo. Dá para você especificar mais granularmente também, através de regras, o tipo de conteúdo que você está buscando. Isso nós vamos ver mais adiante, lá no dashboard. Então, só para mostrar rapidamente aqui, a criação de possibilidades, né, de criar regras, por exemplo, eu quero detectar, eu quero especificar que esse conteúdo é desse tipo se o formato for, por exemplo, uma planilha, um documento. Se tiver um tipo de documento que é um currículo, uma receita médica, um documento de marketing. Então a gente pode ir fazendo aqui regras, né, inclusive cascata de regras ou toda a lógica que você quiser para incluir ou excluir tipos de documento, tipos de dado pessoal. Né, tem tantas possibilidades, tudo aquilo que eu mostrei para vocês a gente pode aplicar, ou seja, eu quero, né, documentos que tenham dados pessoais ou documento que tenha CPF, né, posso misturar tudo aqui, né, que está à esquerda, que são as formas de detecção, em regras de perfil de conteúdo, que vai ser útil depois nos relatórios e nas buscas que ele vai poder fazer. Voltando aqui às fontes de dados, né, o sistema, eu mostrei para vocês um estruturado, só para comentar rapidinho. Do não estruturado, tinha dado exemplo, mas eu vou conectar no OneDrive. É uma fonte de dados muito comum hoje. Eu vou conectar também num file server, né? Só para dar um exemplo do OneDrive. O OneDrive é nuvem, é SaaS, né? Então a security pode conectar nuvem para nuvem direto. Você não precisa de ter nada no meio. Ou você pode fazer por um on-premise, através de um appliance. Então, apesar de que a solução de destino é nuvem, você pode até passar por um appliance. Quando é um ambiente on-premises mesmo, como um file server, aí você vai usar de uma máquina virtual. Não precisa de agente, muitíssimo fácil de implementar. Você vai ter aqui essas máquinas virtuais no seu ambiente, se necessário, acessar o ambiente on-premises. Bom, aqui nós mostramos então um pouco dos bastidores, né? Eu só volto a destacar em um segundo a diversidade de conectores que nós temos aqui, que é importante relembrar. Isso é um grande diferencial dessa solução, achar dados em tantos lugares diferentes. Outra coisa que eu queria destacar são as diferentes formas de detecção de dados, mas também já vem treinado e pronto para detectar cento e tantos tipos de dados pessoais. Para trazer um pouco de caso prático disso, hoje eu não vou mostrar o cenário aqui de direitos titular, mas eu vou mostrar uma tela que eu acho que vale a pena para vocês terem visibilidade de que o quanto é útil ter esses conectores quando alguém entrar em contato com vocês pedindo alguma coisa do LGPD. Quero que ele elimine meus dados, quero acesso aos meus dados, quero retificação de dados, todos os direitos das pessoas. Aqui é um exemplo onde o Data Discovery facilitou e eu tenho tudo de um cidadão, uma pessoa que entrou em contato conosco, um brasileiro, nesse exemplo aqui e tal, americano, mas, né, tem dados dele em tal país e todos os tipos de dados que eu tenho dessa pessoa. Um cidadão, uma pessoa, um titular, é bem comum isso a gente ver nos clientes. Para essa pessoa eu tenho dados dele de nome, localização e tal, dados de localização, onde a gente tem dados de localização dele. Está lá em documentos, em planilhas, tem vários servidores. Então isso é uma forma rápida de achar tudo que eu tenho de uma pessoa. E aproveitando para entrar aqui para mostrar para vocês que a solução não duplica dados pessoais. Todos os dados que nós localizarmos no seu ambiente são armazenados somente como índice anônimo. Ele guarda hashes, então não duplicaremos nenhum dado pessoal que foi encontrado, vai ser feito só um índice e metadados disso aqui. Então o primeiro ganho aqui da solução seria a facilitação de atendimento a titulares, que não é foco hoje da gente explorar tanto, mas está aqui todas as tarefas e tudo que precisaria para isso. Outra coisa que a solução de dados ajuda muito, como eu mostrei antes, lá no Data Mapping, lá no catálogo dos ativos, à medida que ele vai achando os elementos de dados, ele vai trazendo aqui já o detalhe para dentro do cadastro daquele ativo. Então aqui nos elementos de dados, aquilo que ele for achando já vai sendo alimentado aqui. Okay? E eu voltei aqui nessa tela para mostrar também a lista de ativos, né? Ela pode ser importada por CSV, se você quiser direcionar a solução para mais sistemas seus, pode partir por aqui desse catálogo, importar. Aí também existe a conexão aqui, ó, com base de ativos. A pergunta aqui muitas vezes, novos sistemas surgem na sua empresa. Será que tem dado pessoal lá dentro?
Aí você pode conectar, por exemplo, na Amazon e ele vai descobrir automaticamente se alguém subir um S3, subir um banco de dados, subir alguma instância EC2, ele vai achar isso e vai trazer lá para o catálogo, permitindo que a gente possa entrar lá. Se você usa um ServiceNow, um CMDB, também a gente vai replicar sua base de ativos para cá. Se você usa outra coisa ou quer importar em outros formatos, tem o CSV que eu mostrei e tem também APIs abertas da solução para poder importar essa lista e manter isso aqui. Isso é extremamente importante, né, Vlad? Se a empresa tem uma dinâmica muito grande de desenvolvimento, de aplicação, de colocação de aplicação no ar, e não tem uma prática, um procedimento de privacy by design ou privacy by default estabelecido, pode acontecer isso, de bucket S3 ou aplicações subirem com dados pessoais e o encarregado de proteção de dados não saber que isso está acontecendo. Então, a ferramenta também ajuda nessa questão de monitorar efetivamente esses ativos. Esse é um caso que vale a pena destacar, né? Assim, porque tem ativos novos, isso é uma coisa que, como você comentou, é bem importante. E também, como a gente já viu em clientes, a surpresa que acontece quando você faz essa varredura, aqui estou mostrando agora dados estruturados. E quando você verifica o que nós temos de dados estruturados, vamos supor, por categoria, teve clientes que a gente foi ver e apareceu muitos dados médicos. E o cliente não esperava ter isso, mas no ambiente dele de dados estruturados foi registrado aqui que sim, tem dados médicos lá na aplicação tal. Então, como é tão diversa, tem uma boa diversidade, é interessante, né, essa visibilidade, porque a empresa pode tomar uma ação, ou é aquilo mesmo e vamos atualizar nossas medidas, ou talvez tenhamos que limpar esse dado, fazer alguma coisa. Aqui eu estou fazendo uma busca para saber onde eu tenho dados financeiros aqui na empresa. Dois dos nossos 25 bancos de dados têm dados financeiros e estão aqui. São 5 colunas ou tipos de campos, né, que têm dados financeiros. Então, algo fácil de buscar, exportar, ter isso documentado aqui, registrado. Assim como ele faz para dados não estruturados, onde você vai ter aqui um sumário de tudo que ele localizou em arquivos, em dados não estruturados pela sua empresa. No nível mais abrangente, assim, regulatório, né, o tipo de dado pessoal, cartão, saúde, ou por sistema, que a gente pode ir clicando aqui fazendo o filtro, ou por tipo de documento, né, documentos lá do jurídico, documentos financeiros, ou quero saber exatamente o tipo de documento, quero saber onde é que eu tenho Olerite, vou clicando aqui embaixo, né, ele vai trazendo para nós, onde eu tenho contratos, demonstrações financeiras. Então, muito fácil de pesquisar, e aqui embaixo, mais ainda, eu vou mostrar já, tem os detalhamentos. Eu quero saber documentos que eu tenho daquele formato, né, planilhas, ou documentos que estão ou não classificados. Então, deixa eu voltar aqui na primeira tela. Ele vai registrando, então, aqui embaixo os arquivos que ele foi achando e o que tem lá dentro. Então, nesse caso, eu tenho aqui um documento PDF que está lá no nosso OneDrive, né, e lá dentro tem ocorrências de dados pessoais, né, de tal tipo. Vou pegar esse outro aqui. Então tem outro aqui que é o contrato de licença, né, tal tipo. Se isso aqui está bom ou está ruim, são regras de risco de dados que depois eu vou mostrar. Mas olhando, eu posso mais uma vez filtrar, né? Eu quero, por exemplo, saber aqui documentos que sejam do tipo dado médico, dado financeiro, dados de veículos, documentos que contenham CPF, categoria, várias coisas que a gente pode buscar e salvar aqui em cima os filtros. Você pode ter esses filtros salvos. Mas em resumo aqui, veja só, ele tem aqui dados pessoais, né, localizados em arquivos em vários sistemas diferentes, em vários países diferentes, de documentos médicos, jurídicos, financeiros, em vários tipos, contratos, formulários, currículos e tal, em vários formatos. Mas aqui, especialmente interessante, ó, documentos que estão lá, dados médicos que estão lá sem estar classificados, sem estar protegido. Isso é aquela pergunta que o Ayrton comentou do Office também, porque vocês que têm Office têm um recurso interessante, que é a classificação de documentos do Office. E essa solução pode não só descobrir se os dados estão classificados, mas também classificá-los, proteger, né, ajudar, que é a parte política que eu já vou mostrar. Então aqui fica registrado isso, né, tem outras visões como a residência dos dados, onde está fisicamente esses dados, os tipos de dados, volume de dados, várias coisas aqui que ficam à disposição. Além disso, a gente cria regras de risco de dados para monitorar algumas coisas, como volume de dados, localização, residência e tal. Então, são regras que a gente pode definir para ir colorindo aqui, né? Por exemplo, eu não deveria ter dados médicos em tal sistema, ou dados de pessoas em tal país. Você vai criando essas regras, ele vai colorindo aqui, vai tomar ações também, né, de acordo com as políticas. Okay? Dá para ir clicando, filtrando e tendo essa visibilidade de risco de dados.
Para falar um pouquinho dessa parte de proteção, então, já falamos da visibilidade, eu vou começar pelo tema das classificações. Se vocês usam o Office, vale a pena destacar de novo aqui a integração com o Office 365. A gente pode puxar os labels lá do Office, replicar para cá, então você vai ter nas suas marcações que já se usa na empresa, e nós vamos aplicá-las aqui nas políticas. E nós vamos criar então uma política de rotulagem. Né? Pelo tema do tempo eu não vou entrar no detalhe, mas só para vocês verem rapidamente que eu vou rotular arquivos, diante dos requerimentos da LGPD e com a regra tal. Aqui a gente vai poder criar regras, por exemplo, por tipo de servidor, armazenamento, outras coisas, mas se eu acho, vou incluir esse sistema ou um outro tipo, né, de conteúdo aqui em cima, aquele perfil de conteúdo que a gente tinha comentado antes, né, que era um conjunto de características dos dados que você está querendo localizar. Então, dados de tal tipo, de tal formato, vários tipos de regra que a gente pode colocar, eu vou detectar. E se eu detectar esse arquivo... Ou até mesmo um perfil de conteúdo, você pode ter um perfil de conteúdo de dados pessoais sensíveis e dados pessoais simplesmente. Então, você pode criar regras de classificação e rotulagem diferentes. Os documentos que têm dados pessoais sensíveis, eu vou aplicar um rótulo diferente de confidencialidade. E o que é dado pessoal apenas, eu posso aplicar um outro rótulo. Então, isso aqui é absolutamente fundamental para você aplicar política de segurança depois. Né? Se você não conseguir rotular os arquivos ou classificá-los, é muito difícil proteger. Justo. Então, em resumo, se ele achou documentos de tal tipo sensíveis, por exemplo, como o Ayrton comentou, e estão desprotegidos, vou então aplicar aqui a classificação. Vamos proteger eles, aplicando o label que você quiser, inclusive integrado lá com a Microsoft, e também aplicando metadados adicionais. Isso aqui é muito legal, porque são informações de inteligência adicional que nós estamos trazendo no seu arquivo. E isso é muito interessante porque é o seguinte, a solução de classificação de aplicação de label da Microsoft só permite aplicar um label. Então, você só consegue aplicar um label efetivamente. E se a sua política de classificação não permitir fazer isso, a gente consegue aplicar um metadado para melhorar como você vai tratar isso numa solução de proteção efetivamente e monitoramento. Porque eu consigo botar um metadado adicional e esse metadado vai aparecer lá dentro de uma característica do arquivo. Então, eu posso aplicar isso adicionalmente. Então, por exemplo, se é um documento que tem a ver com a LGPD ou com alguma outra regulação, ou que é dado médico, ou que é dado sensível, dado pessoal e tal, vocês podem marcar isso. E exemplo, como eu mostrei antes, uma solução de segurança como essa pode ter detectado isso, essa marcação. Então é útil para várias, não só para relatório, visibilidade aqui, mas também para proteção externa, né? Então aqui a gente vê o exemplo de uma política de rotulagem. Tem também uma outra coisa que eu vou mostrar rapidinho, que é a política de segurança, que isso é uma coisa que é valor agregado também nessa solução, nas soluções que a gente for conectando, e muitas delas a gente tem o suporte a regras de postura. Só para deixar saber aqui, se eu estou nesse exemplo aqui conectando no Amazon S3, o Amazon nós vamos checar configurações também, porque o dado até para estar melhor protegido, precisamos saber se está com log, se tem não sei o que. Então são configurações do sistema que nós vamos aproveitar e checar também e poder inclusive remediar isso. Então é um outro assunto aqui, mas tudo a ver com a parte de proteção, né, dos dados, que fica registrado aqui também esses alertas, essas necessidades de correção. É o desafio da proteção. Uhum. Então ele vai ficar registrado a detecção, você pode tomar várias ações. Então nós já vimos várias coisas aqui que o Data Discovery está trazendo para nós de visibilidade, né? A última regra que eu queria mostrar, que era aquela de risco de dados, deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixa eu lembrar onde está aqui. Aqui, ó, perdão, risco de dados, né? Eu tinha mostrado aqui já. Deixa eu entrar aqui. Tem umas definições também que a gente pode fazer com relação a volume de dados e outras coisas. Vou pegar aqui. Que eu acho, assim, só fazendo um comentário quando você está abrindo, essa parte de risco de dados é muito interessante para quem faz efetivamente avaliação de risco, né? E quer ter uma ideia de que tipo de dado está hospedado aonde. Por exemplo, a lei brasileira diz que dado médico é um dado pessoal sensível. Então você pode atribuir, como o Vlad está mostrando aí,
um risco de dados alto. Se eu tenho dados médicos dentro da minha empresa, ele traz um risco maior, né? Impõe um risco maior em termos de tratamento desse dado pessoal. Pode continuar, Ivo. Beleza. Então, além disso, queria deixar um exemplo final aqui da parte de workflow, onde a gente tem possibilidades diversas aqui. Deixa eu mostrar um exemplo aqui rapidinho. Quando a gente detecta dados pessoais, ou dados sensíveis, ou dados de qualquer característica, existem várias outras possibilidades que a gente pode fazer. Então, olha esse exemplo que interessante. Detectei dados médicos. Isso aqui é uma detecção que a gente vai configurar. Detectei dados sensíveis, dados de tal tipo, aquela coisa toda que a gente já viu. Ele pode automaticamente consultar o data mapping. Então, o que eu estou mostrando aqui é que esse módulo aqui, detectei dados. Ele vai lá no seu catálogo, verificar se o ativo, se o sistema que estava lá registrado tinha que ter isso pela documentação, se os processos envolvidos também justificam isso, se sim, ok, se não, o que ele pode fazer? Várias coisas. Essas ações, como estão aqui de exemplo, eu vou mandar um assessment, um questionário, usando aqui da integração do módulo de questionários, um assessment para alguém para me explicar isso, fazer uma avaliação de impacto de privacidade, posso fazer um checklist de segurança, inventar o que você quiser como checklist, né, questionários. Posso abrir um chamado no ServiceNow. Nós temos conectores até para o Gira, para o Zendesk, ou rodar alguma outra Slack. coisa, né? Posso mandar um e-mail para alguém, Slack, avisar alguém no Slack, ou outros comandos, né? Então, isso que eu estou mostrando para vocês é a possibilidade de tomar ações adicionais do que eu já tinha mostrado nativamente para qualquer coisa que vocês quiserem. Né? Achei dados pessoais de tal tipo, o que eu vou fazer? Abre uma frente bem interessante aqui. E destacar também um outro tipo de gatilho, que é a parte de classificação, que ela vai executar quando determinado dado for classificado e também pode iniciar ações aqui para dar sequência. Então, bastante coisa, bastante customização, o pessoal mais técnico aí vai poder explorar, tem inúmeros cenários aqui de possibilidades para explorar essa parte de inteligência. A gente falou só de um pedacinho, né? A solução é bem maior. Flávio, tem uma pergunta aqui no Q&A. Após realizar a descoberta ativando o conector com base de dados estruturada e não estruturada, ou seja, foi lá, ativou o conector tanto de um tipo ou de outro. Caso uma nova tabela ou arquivo seja adicionado, automaticamente esse novo item estará na lista de item descoberto ou precisa fazer o discovery novamente? Acho que é importante falar da política de Usando varredura, né? a política de varredura e o tema de que ele é incremental, né? A gente vai poder fazer essa varredura periodicamente e detectar mudanças na estrutura da sua base e novos tipos de dados que forem detectados lá. Então a solução ela tem essa recorrência, né? Ele vai conectando periodicamente e vai poder, né, detectar novas colunas que tenham dados pessoais lá no dado estruturado e no servidor de arquivos, no OneDrive e tal, também igualmente ele vai achar novos arquivos e vai já catalogando eles. Então é incremental, você pode programar, quero ir lá toda semana, todo dia, para eu achar novos tipos de dados pessoais armazenados. Como é que é calibrada essa política de varredura? Depende da dinâmica do ativo, né? Se é um sistema que mexe todo dia ou tem atualização diária, etc., você coloca um intervalo de varredura que é menor. Então, vou varrer esse ativo todo dia. E toda vez que fizer a varredura e encontrar arquivos lá novos ou tabelas novas, efetivamente vai aparecer. Vai ser classificado e indexado, né? Então, isso depende da dinâmica do ativo. O que é importante é que a ferramenta a gente tem a possibilidade de configurar essa varredura automática com essa dinâmica, inclusive tem a opção de desativar a varredura em determinados horários. Cara, eu não quero que tenha impacto no meu ambiente, eu não quero que faça isso durante o dia ou durante o horário de expediente, faça só de madrugada. Então, tem também essa possibilidade, mas é possível configurar isso. Excelente. Bom, acho que a gente conseguiu dar uma geral aí nas principais capacidades e hoje falamos mais aqui desse amarelinho, né, na parte de dados, que eu acho que é um dos principais componentes da nossa solução, porque ele ajuda vocês a ter melhor visibilidade dos seus dados, classificação de arquivos, documentação, registro, metadados e tantas outras coisas, abrindo frente para vocês melhor atender titulares que entrarem em contato, para manter o seu catálogo de documentação de processos mais vivo e atualizado, e também todas as outras possibilidades de integração, né, do workflow, aquelas ações adicionais que a gente pensou, que a gente viu que aí puxa a integração com avaliações e todo o resto aqui.
Okay? Perfeito, Vlad. Pessoal, dúvidas, perguntas, a gente está chegando aqui no nosso minuto final. Eu acho que assim, a gente conseguiu aí atender a questão dos desafios, né? Só relembrando, o primeiro desafio é encontrar dados pessoais no contexto da lei brasileira. Esse é um desafio enorme, né? Olhando a quantidade de tipo de dados pessoais. O segundo é conectar e ter acesso a diversos repositórios e sistemas e dados estruturados, não estruturados, né? E a terceira é preparar esses dados encontrados para exatamente eles serem protegidos. E aí, quando eu digo preparar, é aplicar um rótulo, aplicar uma etiqueta, ou efetivamente até fazer uma postura de segurança naquele ativo para saber se ele está em conformidade com melhores práticas de segurança. Vlad, se quiser complementar. Não, acho que eu complemento só e agradeço também a mensagem final, que a jornada de privacidade, né, que a gente pode elencar aqui várias coisas, ela é bem extensa e é algo contínuo. Não tem um momento que vai falar, acabei com a LGPD, né? Só o início de uma viagem enorme. Eu acho. E se você se coloca na pessoa que está aqui como encarregado, como responsável pela questão de privacidade, seja você realmente o DPO ou alguém de cibersegurança, todos que de forma colaborativa se engajam nessa jornada aí, tudo isso aqui tem que ser feito. Mas aqui em cima, a parte de descoberta de dados e visibilidade dos dados e tudo que a gente viu hoje, permite você ter uma melhor postura de riscos, mapeamentos e também melhor serviço ao seu titular. Então é essencial isso aqui. É o coração de um escritório de privacidade mais avançado, de uma postura de proteção de dados mais avançada. Então recomendo e ficamos à disposição para mais informações aí, se puderem, se tiverem interesse. Obrigado novamente pela oportunidade. Aí eu tenho o time da Future e todos presentes. Perfeito, Vlad. Obrigado, pessoal. A gente vai encerrando aqui. Ficamos à disposição. A gente está com o contato de vocês. A gente vai encaminhar um agradecimento e deixar o pessoal, os contatos, efetivamente à disposição. Quem tiver maiores dúvidas ou necessidades, eu quero entender melhor, quero entender a plataforma, quero entender como é que isso se encaixa no meu ambiente, a gente está à disposição, tá? Inclusive, eu quero testar a plataforma, né, Vlad? Eu quero testar, como é que faz? A gente também está à disposição, a gente consegue provisionar a plataforma para que vocês possam testar também, e aí testar os outros casos de uso que a plataforma também endereça do ponto de vista de operação do encarregado de proteção de dados. Tá bom? Então, tá ok. Tem duas perguntas aqui, Vlad, eu estou respondendo já. Tá. Uma que é mais informações, a outra está tranquilo aqui, já estou respondendo aqui. Beleza, pessoal, então a gente vai encerrando. Agradeço a participação de todos vocês e a próximo, no webinar, a gente deve provocar vocês, o próximo passo. Aqui, ok, classifiquei, encontrei dados pessoais, agora como é que eu protejo? Que tipo de solução a gente agrega para exatamente monitorar e proteger esses dados pessoais de forma efetiva? Ok? Excelente. Obrigado a todos. Obrigado, Vlad. Um abraço. Tchau.